Graças a paz, irmãos. Tudo bem? Amém. Que bom. Graças a Deus. Vou guardar esse livro aqui que o Amaro trouxe para mim ler. Depois a gente vai ler um pouco mais. Ok. Durante alguns domingos, nós encerramos, domingo retrasado, a aula que fala sobre a fé e as obras. E aí a gente estava conversando, o conselho, eu e o pastor, sobre o que falar nos próximos domingos, o que a gente trata. E aí haviam algumas sugestões, poucas sugestões. E aí, assim, a coisa encaminhou para a gente tratar sobre as Escrituras, sobre o texto sagrado que nós temos aqui na nossa mão, a Bíblia Sagrada. Então, encaminhou para isso. A gente já tinha, né, uma literatura, o irmão depois vai projetar a capa do material que a gente vai utilizar. Eu vou dar uma explicação bem rápida. Vou dar uma explicação bem rápida depois do material para a gente tomar conhecimento. A gente vai usar um livro que ele chama-se Manual de Ciências Bíblicas. Manual do Seminário de Ciências Bíblicas. Ele é da Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Eu preciso fazer uma ressalva sobre esse material. Infelizmente, não há livro impresso mais. Então, a gente não consegue mais o livro impresso. Então, quem conseguiu comprar esse livro impresso há alguns anos atrás, amém. A única forma de ter esse livro hoje é na forma digital. Então, é um livro que ele é disponibilizado na forma digital. A Sociedade Bíblica do Brasil não cobra nada por ele. Então, se você entrar num site que vende esse livro, ele é zero, ele é de graça. Porque ele é um livro que ele foi criado como base para os seminários que a Sociedade Bíblica do Brasil ela realizou há pelo menos uns 15 anos atrás em todo o Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblica aqui de Barueri, realizou um seminário com esse nome aí, em várias igrejas, quando as igrejas solicitavam. E esse livro, no caso, ele foi a base, ele foi o material que deu o norte para o trabalho que a Sociedade Bíblica, então, realizou. Do que esse livro aqui, do que esse manual, do que ele trata? Ele trata do texto sagrado, ele trata da Bíblia. Nós temos alguns irmãos que já estudaram seminário e temos irmãos que estão estudando, né? Então, nós temos o Amaro, que está estudando, fazendo um curso de teologia. Temos o Amauri, que também está fazendo um curso de teologia, né? O Douglas é um irmão que ele se aprofunda muito, né, no conhecimento teológico. Então, eu creio que de bate-pronto eles vão entender o que eu vou aqui falar. Quando a gente começa a estudar num seminário, isso quem estudou, você tem duas disciplinas que elas são disciplinas que elas estão assim muito focadas no estudo do texto bíblico, que é a bibliologia e é a chamada introdução bíblica. Em alguns seminários a matéria introdução bíblica recebe um outro nome. Então, bibliologia e introdução bíblica. Quando a gente estuda a bibliologia, a gente estuda dentro de um grupo de disciplinas chamadas teologia sistemática, que estuda anjo, a obra de Cristo, a salvação, o pecado, o homem e por aí vai. E lá no meio de todas essas disciplinas você estuda também a Bíblia Sagrada, a bibliologia.
Mas a gente tem também uma disciplina chamada Introdução Bíblica, que a gente estuda a Bíblia, mas dentro de um outro direcionamento. E a gente vai tentar, nessas aulas nossas, que a gente vai ter nos próximos domingos, fazer essa junção de ambas as matérias, tanto da bibliologia quanto da introdução bíblica. A gente vai tentar, então, trabalhar dentro dessa direção aí. Mas para a gente iniciar isso aqui, a gente vai ter que fazer aí uma provinha com os irmãos, né? Fazer alguns testes aí para ver o que a gente sabe de Bíblia. Vou formular algumas perguntas muito simples para ver como é que está o conhecimento dos irmãos sobre o texto bíblico. São perguntas que são da Bíblia, são relacionadas à Bíblia. Eu digo que não são assim perguntas que são fundamentais, essenciais, mas são perguntas boas da gente ter resposta, da gente saber. E são perguntas que podem medir um pouco o aprofundamento que a gente tem em relação ao texto sagrado. Por que eu vou fazer essa pergunta para os irmãos? Quem teve aqui domingo passado? A irmã teve. Joia. Quem mais teve? A irmã Maria. Joia, ótimo. No domingo passado, o pastor, o reverendo José Clóvis, ele, durante a pregação dele, a palestra, ele fez um pedido para a igreja. Ele falou assim: leiam o texto de Efésios capítulo 7, 18. A minha esposa estava do meu lado, né? E aí na hora eu já cutuquei ela e eu disse o seguinte, falei: olha, ou ele se esqueceu da referência, ou ele está brincando, ou ele está com algum outro objetivo com essa afirmação. Por quê? Porque não existe Efésios 7,18. Não existe. Há muitos anos atrás eu participei de uma conferência missionária que o missionário, o rapaz que fez a palestra lá, eu não me recordo que ano que foi, mas foi uma palestra muito interessante. E aí ele pegou, ele foi palestrando, ele foi falando, e a gente chegou num ponto lá da palestra dele, e ele pegou e disse o seguinte: vocês nunca leram Atos 29? E aí começou um olhar para o outro, meio que desconfiado, né? E eu, na época, eu era novo de fé cristã, e aí eu fui procurar Atos 29, e não existe. Mas ele usou de forma objetiva a citação de Atos 29 para dizer que a missão da igreja é Atos 29, ela continua, ela vai adiante. O livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 28, narra uma história. Narra uma história de homens o quê? Homens ordenados, homens dirigidos, homens usados pelo Espírito Santo, pregar o Evangelho em um grupo muito grande de cidades, para que o Evangelho ele fosse o quê? Expandido. Atos 29 é o quê? É a continuidade da missão. Então, são as igrejas fazendo missão. É a história o quê? Tendo o seu desfecho. E Efésios 7,18 não existe. Mas quantos de nós sabíamos que Efésios 7,18 não existia? A grande maioria não sabia. A grande maioria não sabia que não existe Efésios 7,18, que Efésios encerra onde? No capítulo 6. Não é isso? É estudando o texto bíblico, é estudando a Bíblia que a gente começa então a se inteirar de algumas coisas. A gente começa então a entrar nessa dimensão do texto bíblico, nessa realidade, nesse mundo do texto bíblico,
E a grande verdade é que quanto mais você se aprofundar, mais você vai conseguir viver bem no mundo que a gente vive, se relacionar bem com as pessoas, entender o mundo como ele é, executar bem o teu trabalho na obra de Deus. Você vai poder falar melhor de Deus, falar melhor de Cristo, falar melhor da obra, aconselhar melhor as pessoas, trabalhar melhor na obra, evangelizar melhor, fazer o trabalho missionário melhor, dar uma boa aula, apresentar uma lição para alguém, apresentar o evangelho para um parente, para um vizinho seu. Então, para a gente poder fazer isso bem, a gente precisa de quê? De aprofundamento na palavra de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta então para vocês agora. Quem tiver a resposta e tiver certeza absoluta, não responda. Não responda. Quantos livros tem a Bíblia Sagrada que nós utilizamos? Quem tiver a resposta certa, tiver certeza, não responda. Se quiserem chutar, pode chutar também. Irmãos, olha, nós estamos numa escola bíblica, tá? Não precisa ter medo. Não precisa ter medo, tá? Quantos livros tem a Bíblia Sagrada que nós utilizamos? Quantos? No total. Lembra lá daquela aula de EBD lá no começo, quando você era criança, jovenzinho, que o professor falou, vamos estudar sobre a Bíblia. E aí ele disse, olha, a Bíblia tem tantos livros, e são tantos no Antigo Testamento e tantos no Novo. Quantos livros a Bíblia Sagrada tem? No total. Quem quer chutar? Alguém quer dizer? Falou, eu não tenho certeza, mas eu acho que é tanto. Pode falar, não tem problema. Então tá. Quem sabe tem certeza e quer dar a resposta? Dona Maria. 66. 66 livros, irmãs. Joia, ótimo. Mas desses 66 livros, quantos livros eles existem? Porque a gente sabe que a Bíblia ela é dividida em duas partes. Nós temos o chamado Antigo Testamento e o Novo Testamento. Desses 66 livros, quantos livros há no Antigo Testamento? E quantos livros há no Novo Testamento? Começou a funilar o negócio, né? No total são 66, mas existe uma quantidade no Antigo e uma quantidade no Novo. Eu já vou aqui ajudar a dizer que o Antigo tem mais livro do que no Novo. Deixa eu fazer uma pergunta, antes de vocês responderem isso, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já estudaram isso alguma vez na vida de vocês? Hã? Alguma vez, numa sala de aula, alguém ensinou, falou sobre isso? Já? Joia. Então. Tá joia. Sim. Sim. Tá joia. Tá bom. E aí? Quantos livros nós temos no Antigo e quantos livros nós temos no Novo Testamento? Então 66 saiu até que fácil, né? Ele é visitante. Ele está chutando aqui do Novo. Se eu não me engano, era 27 no Novo e 39 no Velho. Então ele acertou. Isso.
39 livros no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, e 27 livros no Novo Testamento. Joia, legal, bacana. Uma pergunta interessante, então, uma pergunta interessante. Qual é o maior livro da Bíblia? Ou seja, é o livro que tem mais capítulos. Nós estamos recebendo ali um casal ali que está nos visitando, né? Qual o nome do irmão? Maicon e a Stephanie. Fiquem à vontade, tá? Por gentileza. Então, qual é o maior livro da Bíblia Sagrada? Existe um livro que ele tem mais capítulos do que todos. Salmos. E quantos capítulos? Quantos capítulos tem Salmos? 150, irmã, parabéns, hein? 150 capítulos. Salmo é o livro, é o maior livro da Bíblia, ele tem o quê? 150 capítulos. Ok. E qual é o menor? De toda a Bíblia Sagrada nós temos Salmo com 150 capítulos, mas nós temos um que é menor. É minúsculo, é pequeno. Qual o menor livro? Da Bíblia? O menor livro da Bíblia é Obadias? Nós estamos falando da Bíblia no geral, tá? Se nós formos pegar livro, 2 João. Menor, é isso. Um capítulo, só que 2 João. 2 João é um capítulo, seria um capítulo só que ela tem uma quantidade pequena de versículos, perto dos outros livros que tem um capítulo também. Obadias deve ter mais de 20. 2 João, eu acho que 2 João tem 13 versículos só. Hã? Não, eu não faço essa conta. A gente faz as contas de opostos, né? As contas, os cálculos são de opostos, né? Então, mas aí se você pegar um exemplo, 3 João, eu não me recordo quantos versículos são. Judas eu não me recordo, mas são livros da Bíblia que tem um capítulo só. Então você tem Obadias, que tem um capítulo só, né? Mas Obadias tem mais de 20 versículos. Naum é um livro pequeno também, mas eu não me recordo qual é a extensão de Naum. Filemon é uma carta pequena, né? Judas é uma carta pequena, 2 e 3 João são cartas pequenas. Mas de todos esses livros pequenos, o menor é o quê? 2 João. Ok? Qual é o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo. Qual é o maior capítulo? Capítulo. Então agora nós achamos os livros, capítulo. Alguém fala assim, tal livro, capítulo tal. Qual é o maior que tem na Bíblia? Salmo 149, 139. Alguém que tenha certeza absoluta, diga aí, qual é o maior capítulo que nós temos? 119. Salmo 119, exatamente. Quantos versículos tem Salmo 119? Aí eu tô com a cola. Fala aí, Douglas, o Douglas sabe ali. 176 versículos. Isso. Salmo 119, ele tem uma questão literária sobre ele muito interessante, mas não é assunto para hoje, não, é assunto para depois. E qual é o menor capítulo?
Maior capítulo, Salmo 119. O menor capítulo. Existe? Tem? Quer chutar, irmã? Menor capítulo da Bíblia. Existe? Existe, tem. Menor capítulo da Bíblia é o Salmo 117, são 2 versículos. Ó, pode olhar aí, ó. Pode olhar, Salmo 117. 2 versículos só. Para a gente então finalizar aqui as perguntas. Nós já achamos quantidade de livros na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, né? Achamos o livro, o maior livro, achamos o menor livro, achamos o maior capítulo e achamos o menor capítulo. Qual é o maior versículo da Bíblia? Não, versículo. Isso. Imagine que vamos pegar assim, capítulo tal, versículo tal, e aquele versículo ali específico, ele é o maior da Bíblia. Qual é? Sabe essa, Douglas? Sabe, né? Sabe-se. Hã? Qual é o maior versículo da Bíblia, gente? Mas o irmão está fazendo umas pegadinhas. O irmão sabia? Não, sabe, não, eu já estudei isso há um bom tempo, né? Já estudei faz tempo. Então isso ficou anotado, né, nas minhas... É. Acho que é tipo para quem faz teologia mesmo, porque eu não lembro. Isso é menor. Não, também não, porque em relação à Bíblia, como tem muita matéria, você vai muito rápido. Pelo menos no dia que eu estou fazendo. E é muita coisa para estudar, muita coisa. O maior versículo da Bíblia, irmãos, é Esther 8:9. Qual? Esther 8:9. 8:9. Anota aí para você depois dar uma olhadinha lá na sua casa. É o maior versículo da Bíblia, é Esther 8:9. Hã? Tá bom? E o menor? O menor versículo. Então você achou o texto, o capítulo, e agora você vai achar o menor versículo. As pessoas dizem que Jesus chorou, né? Mas há um debate em cima. 8:9. Orai sem cessar? Isso. Orai sem cessar? Não. Esther capítulo 8, versículo 9. É o maior versículo. Maior. Aí agora o menor versículo. Qual é o menor? Aí há algumas discussões, né? A grande maioria dos estudiosos acabam dizendo que é Jó capítulo 3, versículo 2. Isso. Leia aí, Jó. Quem está com a Bíblia aí, abre aí. Jó capítulo 3, versículo 2. Depois eu passo isso aqui para vocês, essa colinha, tá? Só para vocês. Então, eu já ia pedir para o pastor. Já ia pedir para o pastor. Depois eu passo para vocês aí, porque... eu dei um curso de introdução bíblica na minha antiga igreja. Eu dei um curso em 2016, aí depois eu repeti o curso em 2017. E essas... O qual? Isso. O menor? Jó 3:2. É isso, disse Jó. Isso, disse Jó, né? Então quem tem hábito de contar, se for contar por letras, é menor do que Jesus chorou, que é João 11:35. É menor, tá? Então, isso aí são algumas curiosidades sobre o texto bíblico que a gente encontra por aí.
Existe muito mais coisa do que isso. Então isso aqui é só para a gente dar uma introdução e quebrar um pouco o gelo, tá? Só para a gente entrar um pouco no clima do negócio. Eu não sei se vocês já fizeram assim, estudos aprofundados sobre introdução bíblica e bibliologia. Tem matérias, tem assuntos que eles são assim muito profundos. Eles são profundos porque você lida com assim múltiplas interpretações, e nós não temos no nosso mundo, no nosso país, muito material no nosso idioma para você, um exemplo, tratar aquilo, tá? Mas à luz daquilo que Deus revelou para nós, a gente tem condições então de ir fazendo as nossas leituras, as nossas devocionais, se aprofundando, entendendo. Como eu disse anteriormente, isso aqui que eu perguntei para vocês, isso é uma questão importante, mas não é tão importante quanto você entender o fundamento da obra de Cristo na sua vida. Não é mais importante do que você entender que a palavra ela é a revelação de Cristo para a sua vida e que é nela que você tem que se aprofundar. Porque talvez você passe a sua vida toda e você não consiga memorizar as sequências do livro da Bíblia. A gente vem para a igreja, a gente vem no domingo no culto e o pastor fala assim: hoje eu vou pregar em Hebreus. E às vezes o irmão ele ainda não conseguiu memorizar se Hebreus está no Antigo ou no Novo Testamento. E às vezes ele sabe que Hebreus está no Novo Testamento, mas ele não sabe se Hebreus está no começo do Novo Testamento ou se ele está mais para o final do Novo Testamento. Mas muito mais importante do que isso, se o pastor pregar em Hebreus, é você entender que Hebreus trata da obra e da superioridade de Cristo. O Cristo sacerdote, o Cristo profeta e o Cristo rei. Essa é a importância. Presbítero Douglas. Olha aí, que interessante, né? Então vamos lá. Toda grande religião no mundo, pelo menos as maiores, elas têm um livro que vai ser o responsável por fundamentar os princípios de fé e dar para aquela religião, para os seus adeptos, o norte, a forma de desenvolver sua fé. O judaísmo ele tem um livro. Qual é o livro do judaísmo? O Taná. Eu vou explicar. O judaísmo ele tem um livro. O judaísmo ele tem um livro que é o livro no qual eles baseiam a fé deles. E a partir daquele livro eles vão então o quê? Eles vão não só fundamentar sua fé, mas eles vão o quê? Conduzir sua vida. A vida deles dentro da religião judaica. O islamismo tem um livro chamado Alcorão, que também é um livro que vai o quê? Fundamentar a fé deles. E baseado naquele livro eles vão dar o quê? Eles vão dar o curso para a vida deles. O cristianismo, que é a nossa religião, a religião cristã, tem um livro também. Tem um livro também. E é a Bíblia Sagrada. E quando a gente entra na questão da literatura utilizada pelo cristianismo para fundamentar sua fé e dar o desenvolvimento da vida de um cristão, a gente entra também nos contrapontos sobre a Bíblia. Então vamos lá, eu falei que o judaísmo ele tem um livro sagrado, né? Ele tem, é o Taná. O irmão falou a Torá, né? A Torá é parte, né?
É o Taná. O Taná é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para a gente entender o que é o Taná. Taná é isso aqui, ó. Nós estamos aqui iniciando em Mateus, é isso? É. Se você quiser saber o que é a literatura do judeu Taná, corte aqui, ó. Corte aqui, essa parte você descarta. E essa você permanece. Então, isso aqui para o judeu, daqui para cá, é a literatura dele. Mas explica a diferença de Torá e Tanakh. Torá é parte. A literatura judaica, o livro sagrado para o judeu, ele é o Taná. O Taná, ele é a junção da Torá, que são os 5 primeiros, tá? Com o Nevim, que são os profetas, e o Ketubim, que são os escritos. É que quando a gente pega o Taná e a gente faz a leitura, a gente olha ele, o que vai acontecer é que a ordem dos livros dentro do Taná, elas são diferentes da nossa ordem, tá? Mas a literatura do judeu, a literatura dele é isso aqui, ó. Você corta aqui, ele fica com o Antigo Testamento. O todo é Tanakh. Isso é o Taná, tá? A pronúncia correta quando você estuda o hebraico é Tanakh, que é gutural, né? A Torá, então... A Torá, ela é parte. Isso, é. Chama-se Taná por quê? Porque você tem um acróstico de palavras. Então você tem Taná, seria Torá, Nevim e Ketubim, que são a lei, o quê? Os escritos e os profetas, tá? Depois a gente vai anotar. Vamos anotar tudinho isso aí para a gente ter ideia como é que é o negócio. Então, essa é a literatura do judeu, tá? Essa é a literatura do judeu. A literatura do islamita é o Alcorão. E a literatura do cristão é a Bíblia Sagrada. E aí a Bíblia Sagrada, ela pega o Taná, pega o Antigo Testamento, mas nós temos o quê? O Novo Testamento também aqui. Há que se dizer que quando nós entramos dentro da fé cristã, a gente tem aí alguns debates que a gente vai entrar isso aí mais para frente, mais para as próximas aulas. Por quê? Porque a irmã falou que a nossa Bíblia tem 66 livros, não é isso? É. A Bíblia Católica tem 66? Não, tem os apóstolos. Quantos livros a mais ela tem, a Bíblia Católica? 7 livros. Ok? A gente vai entrar nisso aí mais para frente, tá bom? Hã? 7:3. A nossa Bíblia, a Bíblia usada por nós, tá? Ela tem 66 livros. A Bíblia Católica tem 73 livros, que são 7 livros acrescidos ao Antigo Testamento, tá? Então, eles têm 7 livros a mais do que os nossos livros, do que a nossa Bíblia, que são chamados de livros apócrifos. E a gente vai, então, mais para frente, entrar nessa seara aí. Se Deus permitir, né? É um debate aí, mas a gente vai aí dar o nosso ponto de vista sobre essa questão. Ok? Até aqui tudo bem? Alguém quer falar? O marido quer falar alguma coisa? Não? Tá jóia. Isso. Ele vai trazer a Bíblia Católica para os irmãos ver. Isso. O Amaro, que era islamita, ele vai trazer um Alcorão lá, um exemplo lá do Alcorão. Não entendi. Islamismo. Não. É uma revelação que um homem chamado Maomé ele teve de um anjo. Eles têm um livro.
Então, esse anjo revelou algo para ele, ele foi escrevendo, escrevendo. No final, gerou-se um livro chamado Alcorão, que é o livro sagrado deles, tá? Pelo fato de que o povo islã, o islamismo, eles descenderam, né, de quem? De Abraão. Então, existem livros no Alcorão que têm o mesmo nome de livros da Bíblia, mas são livros que eles têm uma narrativa um pouco diferente, tá? Bastante diferente. E existem muitos personagens que são citados no Alcorão que são citados na Bíblia, só que assim, a narrativa que eles fazem é um pouco diferente da nossa. A gente teria que ter um Alcorão aqui para a gente dar uma olhada para entender isso aí. Há poucos dias atrás as irmãs foram no Museu da Bíblia, né? Isso. E é ruim ir num lugar quando você não sabe, um exemplo, como é que o negócio funciona lá, né? Então, eu não tinha como ir naquele dia, né? Mas assim, o Museu da Bíblia aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, quando você tem uma tour, uma visita guiada, que a pessoa explica, é outra realidade, é outra coisa. Agora, quando você chega lá para você tentar entender o que é cada uma daquelas coisas, né? Por exemplo, a Bíblia traduzida na língua indígena. Tem, não tem? Tem Bíblia traduzida? Tem, mas não tem para todas. Hoje no Brasil, nós temos mais ou menos 260 tribos diferentes em todo o Brasil. Mais ou menos. Só que as tribos, elas mudam os seus dialetos conforme região, conforme local. E você não tem tradução para todas as tribos. E quem já fez, um exemplo, estudos missiológicos, entende que uma das primeiras tarefas de um missionário, quando ele vai para um campo diferente, qual que é? Estudar se aprofundar antropologicamente. E isso ele falou bonito aqui, né? Ele falou antropologicamente, né? Mas compreende o quê, né? Ele falou bonito, né? Social, a geografia, densidade, como fala? Tudo. E envolve a primeira coisa é assim, idioma. Porque se você for para os Estados Unidos, o americano não vai falar você nasceu lá, eu nasci no Brasil, então vamos falar em português. Ele não vai falar. Ele não vai falar. O sueco vai aprender português para conversar com você? Ele lida muito com o pessoal lá de fora. Você fala então outro idioma. Então. Você for na Suécia, o cara fala assim, você fala português? Fala. Então eu vou aprender português para... Não, você que aprenda português, você está em outra cultura. Então você que se vira. O pessoal é meio tendencioso a querer se adequar a eles, né? Isso. Mas é assim, irmãos, então um dos desafios. Então as irmãs foram lá no Museu da Bíblia e tinha Bíblias lá na língua indígena, mas não todas. Não todas. E aí, quando o missionário ele chega numa tribo, que ele tem que se relacionar culturalmente com os indígenas, o primeiro desafio é aprender o idioma, aprender a cultura e depois prover uma tradução. Eu tenho um amigo que é missionário, que era da minha igreja anterior, que hoje ele está com caiapós. Eu nem sei se tem tradução da Bíblia na língua dos caiapós. Mas ele foi para uma tribo que não tinha. Então começa todo o processo. Ele ficou com a tribo anterior quase 10 anos. Quase 10 anos. 10 anos o quê? Aprendendo o idioma, aprendendo a cultura, aprendendo o que é ser homem na cultura deles, aprendendo a esposa dele aprendendo o que é ser mulher naquela cultura, como é que elas se comportam, aprendendo as coisas que eles fazem, a fé, a religião deles e por aí vai. E aprendendo também o quê? Tentando traduzir o texto bíblico para poder evangelizar eles. Desafio muito grande. A gente já tem o texto traduzido aqui, ó. Aqui, ó. Olha que maravilha, está aqui, ó.
Está na nossa mão. Então, a gente vai entrar numa jornada aí nos próximos domingos que vai tratar sobre isso aí. A gente vai tentar responder algumas dúvidas que as pessoas têm relacionadas à Bíblia, relacionadas ao texto sagrado. A Bíblia que a gente tem na mão é confiável? O texto é confiável? É? É uma pergunta? É uma pergunta? Sim. Joia. Ótimo. Ótimo. Ela tem erros? Ela tem algum erro? Erros? Não, você respondeu que ela é confiável, logo ela não tem. Se tem algum erro, aí pode ter vários, por exemplo, de ordem gramatical, alguma tradução, por exemplo, uma palavra que tem um sentido, por exemplo, em Efésios. Cadê? Só vou mostrar. E aí, cabe aqui agora, capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Eu compreendo do Espírito Santo, só que aqui está por minúsculo. Então, se há um erro, eu não sei qual, eu não consigo mensurar. Agora, para mim, eu identifico que é um erro aqui, talvez. Na hora da edição, então eu não sei qual. Aí o original grego vai dizer o que era essa. Aí é a leitura, aí é o contexto. Ele falou, compreende-se o grego, que é o Espírito Santo. Mas aqui está minúsculo. Está minúsculo. Aí não me responderam ainda essa. Tá. Eu não consumi lá. Tá joia. A gente vai analisar isso aí. Mas o texto é confiável? O texto tem erros? Outra pergunta legal que a gente vai então tratar aí nos próximos domingos. Vamos fazer um exercício aqui. Eu vou ler um texto aqui e você vai olhar o mesmo texto na sua Bíblia. Eu vou achar aqui um texto aqui. Vamos achar um texto fácil, né? Eu vou pegar aqui o texto de João capítulo... Evangelho. Eu vou pegar o Evangelho de João capítulo 1. Vamos fazer aqui um teste aqui. Eu vou ler João capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Isso, eu vou ler na minha tradução e você vai só acompanhar na sua. João capítulo 1, versículo 12, 13 e 14. Eu vou ler na minha versão, você vai ouvir e você vai acompanhar na sua versão. Se for na Bíblia, se for no celular, se for no tablet, não importa. E depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Joia, ouviram a minha leitura. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na Bíblia de vocês está igualzinho? Tá? Igualzinho? Letra por letra? É? Que bom. Que joia. Alguém tem alguma diferença? Hã? Não entendi, irmão. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá igual. Vontade?
Está escrito vontade. Não, é vontade. O texto é vontade. Se eu falei bondade, foi uma... Isso, mas é vontade sim. Legal, bacana. Só que assim, se nós estivéssemos aqui, provavelmente, com 100 pessoas sentadas aqui, o exercício daria um resultado diferente. Não daria? Se nós estivéssemos com 100 pessoas aqui e eu fizesse esse exercício agora, o exercício daria um resultado diferente. Por que ele daria? Exatamente. Exatamente. Porque tem pessoas que têm versões, traduções do texto bíblico um pouco diferente. Não é isso? Talvez você diga assim, não, mas no final a gente chega no mesmo resultado. Sim. No final a gente chega no mesmo resultado, chega na mesma ideia. Mas essa multiplicidade de versões que existe hoje no nosso mundo, ela é passível de análise da gente. Por quê? Tá, legal. Mas, irmão, se eu pegar um texto como Provérbios capítulo 18, 24, em uma versão e eu pegar em outra versão, eu estou falando isso para vocês fazerem esse exercício em casa, viu? Tudo bem, mas Provérbios 18, 24. Ok. Olha lá, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado do que irmão. Joia. Provavelmente, se eu fizesse a leitura desse texto na minha versão e nós tivéssemos 100 pessoas aqui, teria pessoas que tinham uma versão um pouquinho diferente. E a pessoa ia falar assim, sabe o que? Mas qual que é qual aí? Isso é só um exercício, isso é só para a gente ter ideia aqui, sabe o que? Aonde que a gente está entrando. Tá? É só para a gente ter ideia aqui qual é um exemplo, o caminho que a gente então vai trilhar durante uns domingos aqui na nossa igreja. É vasto, E aí, depois que isso acontece, por quê? Porque se nós tivéssemos 100 pessoas aqui e nós chegássemos nessa questão, fala assim, irmão, o meu texto aqui ele está um pouquinho diferente desse aí, né? Aí, isso para nós suscitaria uma dúvida interessante. E aí, qual é a versão que eu uso então? Não é isso? Qual é a versão que eu utilizo? Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque na denominação que eu era antes daqui, a denominação, ela quando eu me converti, a denominação usava a versão que nós usamos aqui na IPB. E aí, depois de alguns anos, a denominação começou a usar a nova versão internacional, que já diferia em algumas coisas. Douglas? Eu achei aqui a NTNH, perguntei aqueles versículos que o irmão citou primeiro de João, né? Isso. João, capítulo 1, versos Do 12 ao 14. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. 3. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi para eles. 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Joia. Olha aí, ó. O irmão ele leu o texto ali que eu li aqui, que nós lemos de João capítulo de número 1, versículos 12 ao 14, nós lemos aqui na nossa versão. Pelo que foi falado, testemunhado pelos irmãos, não há discrepância, né? E ele já leu um texto lá, o quê? Bem diferente.
que nem eu falei, ali o entendimento é um pouco diferente, depois a gente vai entender por quê. Porque ele está com a versão ali, que ela é a chamada nova tradução na linguagem de hoje. O que é isso aí? O que é essa versão? Tá? Mas é isso aí. E aí, um exemplo. Qual que eu uso? Aconteceu esses tempos atrás, aí uma Martins, a gente está escolhendo um versículo para pôr uma tag, né? Assim que nós vamos dar para as irmãs. E aí a irmã Martins mandou lá no grupo um versículo, né? Aí eu fui averiguar na Bíblia. Aí eu falei, irmã, mas qual livro aqui? Que a irmã tirou esse versículo. Aí ela, não, é porque a atualizada é diferente, né? Eu fiquei com tanta vergonha, mas a gente tem essa dificuldade mesmo. Por exemplo, o irmão está aí lendo uma linguagem mais nova e a gente aqui em outra. Eu tenho essa dificuldade, né? Aí eu falei, que vergonha que eu passei, né? Eu falei até que não vai, eu tenho que comprar uma Bíblia dessa, da linguagem de hoje, não sei como é que chama. Sim. Que é diferente. Isso aí, depois a gente vai dar assim uma rápida explanação sobre essa questão. Mas assim, isso é para a gente refletir sobre a importância desse tipo de estudo. Porque você chega na igreja lá, o pastor fala assim, eu vou pregar hoje em Jonas capítulo tal. E ele lê o livro de Jonas. Um irmão vai e está com a tradução, com a versão que ele está lá, que ele abriu ali e leu. Não é a que ele usa, né? Não é a que o presbítero Douglas usa. Ele abriu ali só para a gente ter essa ideia, entrar nesse contexto, né? E aí a pessoa lê lá e fala assim, mas está tão diferente. Está tão diferente. E essas diferenças, meus irmãos, elas não são diferenças somente de tradução. Você tem, às vezes, um português muito mais arcaico, mais erudito. Quem é mais antigo aqui já pegou Bíblias que diz assim, Oxalá. Já pegaram? Já pegaram? Presbítero Douglas já pegou? Já. Oxalá. O que é Oxalá? Tomara. O que é Oxalá para nós, no nosso entendimento? Hã? Não entendi. Oxalá é um termo, é uma entidade, né, segundo dizem, do candomblé. É uma entidade do candomblé, mas o significado do termo é tomara. Então, quem é mais antigo, tem Bíblias mais antigas, bem mais antigas mesmo, já deve ter. Você já pegou, Mauri? Bíblias que dizem assim, Oxalá que o ímpio se converta? Tem traduções, tem. Tem versões antigas que usam esse termo, que na verdade é o quê? Tomara. Fora termos que o texto bíblico usa, que fica assim difícil, um exemplo para nós entender. Às vezes você está assim numa leitura do texto bíblico, você está ali animado e tal, você para num termo lá que você fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Então, tem versões, tem traduções que eles dão auxílio para você para compreender o negócio. Eu estava tentando achar aqui um texto, tem um texto de Pedro, mas eu não achei. Tem um texto de Pedro, eu gosto muito de fazer a citação dele, mas eu acabei esquecendo de anotar. Tem um texto de Pedro que ele usa a seguinte expressão, loquacidade frívola. Não tem, Douglas? Tem. Tem que pregar 2 vezes, né? Hã? Você tem que pregar 2 vezes. Então, se entrar a palavra. Isso. Loquacidade frívola. Então, quem vai pregar e usa um texto assim, que usa uma expressão dessa, tem que explicar para os ouvintes o que é aquilo.
Nada mais do que é, sabe o que? Loquacidade frívola? Palavra inútil. Palavra inútil. É isso. Loquacidade frívola. É Pedro, tem um texto de Pedro que usa esse termo. Então a gente vai, um exemplo, nessas nossas aulas passar por isso, ok? 2 Timóteo capítulo 3, que foi o texto que o presbítero abriu aqui abriu a EBD. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Olha lá, o irmão já projetou para nós. Segunda Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. A gente vai ler o texto, nós vamos orar, eu vou fazer algumas breves considerações no texto, e aí depois a gente ora e encerra a IBD, a aula de hoje. Na semana que vem a gente entra no estudo propriamente dito. Que anotação? Eu passo depois para você. Eu passo para você. Tá? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Já tinham lido esse texto? Já, claro, um texto bem antigo, bem famoso, antigo não, bem conhecido, né? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, graças te damos por essa aula, pelos irmãos, e pedimos, ó Deus, que não só hoje, mas no curso de nossas aulas, o Senhor nos abençoe. Sem a direção do Teu Espírito Santo, nós não somos absolutamente nada. Por isso que nós pedimos, Pai, o Teu auxílio. E, na verdade, Pai, pensando na nossa natureza terrena, pecaminosa, que ignora muitas vezes as Tuas verdades, nós pedimos o Teu socorro sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo escreveu 2 cartas ao jovem discípulo chamado Timóteo. 2 cartas. Timóteo aparece na narrativa bíblica em Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária de Paulo. O texto diz que ele era filho de um judeu, de uma judia e de um grego. É a definição que o texto de Atos capítulo 16 dá para a pessoa de Timóteo. E Timóteo ele vai então entrar na equipe de Paulo, substituindo João Marcos, que foi aquele que no final do capítulo 15 o texto diz que ele abandona a equipe. Atos capítulo 15, indo para o final. Então Timóteo ele entra na história e ele substitui Marcos. João Marcos ele vai caminhar com Barnabé. E Timóteo ele entra na equipe de Paulo. E aí tem todo o desenvolvimento. A vida de Timóteo, quando você olha um exemplo, o fato de que ele era filho de uma judia, ele era filho de um homem, de um grego, filho de uma judia crente, uma mulher crente. Mas até então Timóteo, Timóteo não havia sido circuncidado. Não havia sido circuncidado. Então, provavelmente, dentro da vida de Timóteo, dentro da casa dele, e aí a carta de Paulo a Timóteo vai expressar, especificar isso aí para nós de forma mais clara.
a educação espiritual de Timóteo, ela recaiu sobre a mãe e a avó, porque é isso que o texto de Paulo diz. Recaiu sobre a mãe e a avó. Depois de um tempo, passado muito tempo, Paulo ele começa a carta a Timóteo dizendo assim: eu preferi deixar você em Éfeso. E segundo a história da igreja, Timóteo ele morreu na cidade de Éfeso, lá ele foi constituído bispo da igreja. E segundo diz a história, ele foi martirizado também nessa cidade de Éfeso. Então é o que a história conta sobre ele. Quando Paulo escreve as cartas para Timóteo, Paulo ele mostra, ele deixa transparecer nas cartas a Timóteo uma preocupação com aquele discípulo. Havia muitas preocupações você deixar uma pessoa, um homem, um servo de Deus, numa cidade como Éfeso. Éfeso era uma cidade grande, uma cidade portuária, uma cidade que ela tinha uma mescla religiosa muito grande, e naquela cidade você vai constituir um obreiro, que segundo o texto das cartas de Paulo a Timóteo, era um menino novo. Sem muita experiência, sem muito amadurecimento, sem muita compreensão da doutrina, provavelmente discipulado por aquilo que Paulo ensinou para ele nas andanças. Provavelmente um menino que em Paulo ele viu o pai, não só o pai na fé, mas o pai, porque percebam vocês que a figura do pai de Timóteo, a figura do pai mesmo, o biológico dele, no texto bíblico ela é nula. Ela não existe. Não é isso? Então ele é um menino que ele é novo, ele tem pouca experiência, ele está numa cidade cheia de desafios. Ele é um menino que ele tem problemas de saúde, já leram isso? Isso, Timóteo ele tinha problemas de saúde. Paulo diz assim: olha, não tome só água por causa da tua enfermidade, tome um pouquinho de vinho também, né? Tinha problemas de saúde, tem não só esses problemas na vida dele, mas ele também tem o quê? Os problemas do ministério para ele tratar. E aí Paulo faz apelos para ele. E um dos grandes apelos que Paulo faz para Timóteo é o quê? É relacionado à relação de Timóteo com a palavra de Deus. E aí Paulo escreve aqui nesse capítulo, nesse trecho que nós lemos aqui, da carta de Paulo a Timóteo, nesse trecho que nós lemos, ele vai fazer então menções sobre o texto bíblico. Então Timóteo tem que travar uma boa relação com o texto bíblico, mas nessa tratativa que Paulo faz aqui com Timóteo, Paulo então vai fazer então o quê? Algumas afirmações que são muito importantes, que ajudam a gente a entender essa dimensão das Sagradas Escrituras, a sua profundidade, a sua importância para a nossa vida. Ele diz assim, olha: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. O 15 ele diz assim, olha, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o 17. O versículo 15 ele diz assim, olha: e que desde a infância sabe o quê? As Sagradas Letras. Qual a importância dessa menção que Paulo faz aqui nesse versículo para o nosso estudo da bibliologia e da introdução bíblica? A importância é que já existia algo escrito na época. Percebe? Já existia algo produzido na época. Já existia algum texto, alguma coisa escrita circulando na época. Já leram 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18? Que ele diz assim: o obreiro é digno do seu salário.
não amordace o boi enquanto ele debulha. Depois ele diz assim, o obreiro é digno do seu salário. Aquele versículo, ele é uma compilação de alguns textos bíblicos. Ele é uma compilação de Deuteronômio 25:4, que diz, não amordace o boi enquanto ele trabalha, enquanto ele debulha, não deixa ele morrer de fome trabalhando. Olha a ilustração que Paulo pega do Antigo Testamento, ele pega isso lá. Você vai colocar um boi somente para trabalhar, para dar alimento, para produzir alimento para você? Não, dê alimento para ele também. Não amordaça esse bicho enquanto ele está trabalhando. Ele tem que trabalhar, mas ele tem que comer também. E Paulo, ele traz isso para o contexto de ministério pastoral. Percebe? Existe alguém que está trabalhando para alimentar vocês, então não amordace a boca desse obreiro, porque ele é digno do salário dele, ele é digno de receber o sustento. Então Paulo pega lá Deuteronômio capítulo 25:4, lá no começo. Paulo pega Lucas capítulo 10, que fala que o obreiro é digno do seu salário, e ele pega 1 Coríntios capítulo 9. Ele faz o quê? Uma compilação de 3 textos em um texto aí. Mas o fato dele falar assim, as Sagradas Letras, você sabe das Sagradas Letras. Então já há o quê? Já há um texto, já há alguma coisa escrita. E lá na frente, quando a gente vai ler 2 Pedro, lá na frente, Pedro diz assim, o nosso irmão Paulo escreveu coisas difíceis de entender. Já leram isso? Pedro não escreveu? Então, as pessoas tinham conhecimento de que já havia alguma coisa escrita, já havia um texto escrito. Então, isso é importante para nós entender. Então, já existia um conjunto sagrado de escritos. Ele diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. O texto sagrado onde está escrito escritura, ali é grafé. Toda escritura é inspirada por Deus. Então, o que Paulo está dizendo para nós aqui é o quê? Que o texto sagrado, o texto bíblico sagrado, revelado, ele tem a origem em quem? Na pessoa de Deus. Ele se origina em Deus. Deus o deu, Deus o concedeu. Para a gente andar. Ele diz aqui que Timóteo, desde a infância sabe as Sagradas Letras. Ele vai repetir isso depois, em outro trecho aqui. Que tanto sua avó quanto sua mãe lhe ensinaram as Sagradas Escrituras. Então, esse texto sagrado, essas Sagradas Escrituras, elas dão a tônica para a vida de cada um de nós. E elas são o norte para a nossa vida toda. Provérbios 22:6, ensina a criança. Porque quando a gente lê aqui desde a infância, a gente automaticamente imagina a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, pegando Timóteo, falando, Timóteo é assim, é dessa forma, Deus ele deixou isso como mandamento, as coisas devem ser desse jeito. Então, ele tinha relação no curso da vida dele, essa relação ele não poderia perder de forma nenhuma, porque depois de tudo isso, depois que ele é constituído obreiro, o texto de Paulo vai dizer assim, olha, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso. E é isso que a gente vai tentar, então, lutar para se aprofundar no decorrer das nossas aulas mais para frente aí. Tá?
Então, ore, participe, venha, e a gente vai então, com a graça, com a misericórdia de Deus, tentar então com a graça de Deus, tentar se aprofundar nessa questão. Não vamos ter como responder tudo aquilo que envolve bibliologia e introdução bíblica, mas a gente vai fazer um esforço para poder fazer o melhor. Que Deus abençoe. Alguém quer falar alguma coisa para a gente já orar e finalizar? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar.